Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Livro de Jó, capítulo 30, versículo 20. Os irmãos encontraram, podemos ouvir um amém? Assim está escrito: clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olha para mim. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre o silêncio de Deus. O silêncio é algo intrigante, é algo conflitante. Eu imagino o quantos vocês ficaram inquietos e quantos questionamentos não surgiram. Deus age assim conosco. Às vezes, Ele simplesmente fica em silêncio. E essa situação, ela é conflitante e intrigante, como nós já falamos. Porque há situações que nós clamamos e a sensação que temos é que Ele não nos ouve. Que nós buscamos, mas a sensação que há é que Ele não se revela. Mas a grande verdade é que Deus, Ele sempre se manifesta. E até mesmo no silêncio, nós podemos ouvir a sua voz. Há uma linguagem que vai além do som. Até mesmo o silêncio é necessário diante da canção. Aquela pausa fala muito aos nossos corações. Quem é músico sabe muito bem. Casais apaixonados olham um para o outro. Não precisa dizer nada. Os olhos já falam bastante, né? O silêncio. Mas não é fácil lidar com o silêncio. É difícil. Mas o que nós precisamos aprender é que o silêncio de Deus, ele é didático. Ele é terapêutico. É verdade. Sabe qual é o único momento que o professor fica calado em sala de aula? É no momento em que ele está aplicando a prova. Por isso que o silêncio é didático. Você se submete a uma prova para ser aprovado e assim, subsequentemente, ser promovido. O silêncio de Deus também é terapêutico. Sabe qual é o único momento que o médico fica calado? É quando ele está tratando, quando ele está sarando, quando Ele está cuidando. Da mesma forma é Deus. O seu silêncio é didático. O seu silêncio é terapêutico. No entanto, vivemos na geração da comunicação, de tantas inovações tecnológicas à nossa disposição, onde a gente pode manter informação por vários meios, veículos, de comunicação. E a gente cria essa sensação de exigência, de sermos completamente imediatistas, querermos que Deus haja de uma forma repentina, de uma forma instantânea, mas a verdade é que Deus fala, age, opera através do silêncio. E talvez eu esteja diante de pessoas que aqui estão diante do silêncio de Deus, diante do hiato de Deus. Assim como Jó, onde a Bíblia diz, no versículo 20, clamo a ti e não me respondes. Mas você não precisa ficar em silêncio não, tá? Clamo a ti e não me responde. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Olha que aflição tomou conta do coração de Jó. E quantos de nós, eu falo a partir de mim mesmo, nos sentimos assim. Em horas que nós clamamos, mas Ele não responde. Buscamos, mas Ele não aparece.
mas isso não significa que Ele esteja distante. Isso não significa que Ele esteja ausente. Isso não significa que Ele não esteja vendo todo o nosso sofrimento e toda a nossa aflição. Apenas Deus está nos tratando, nos moldando, para que você venha estar completamente preparado. Amém, irmãos? Quantos aqui estão vivendo o silêncio de Deus? Levante suas mãos. Quantos aqui já viveram o silêncio de Deus? Deus fala através do silêncio. E o seu silêncio fala muito mais alto do que os ruídos ensurdecedores que existem ao nosso redor. Portanto, esteja atento para ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio. Silêncio não é solidão, é solitude. Deus quer falar no seu íntimo, assim como disse a Oséias: eis que te atrairei, te levarei ao deserto, e no deserto falarei ao teu coração. É diante do silêncio que você aflora o discernimento, a capacidade de ouvir e reconhecer a voz do teu Senhor e do teu Criador. A Bíblia nos fala que Deus esteve em silêncio com Abraão, esteve em silêncio com Moisés, esteve em silêncio com José, esteve em silêncio com Davi, esteve em silêncio inclusive com o seu próprio filho. E saiba de uma verdade: todos os servos de Deus passarão pela escola do silêncio, passarão pelo aprendizado do silêncio. Se você já passou, você sabe perfeitamente o que eu estou falando. Se você está passando ou não passou, se prepare, que todos, sem exceções, vão passar pela escola de silêncio. E não há na Bíblia nenhum outro homem que tenha vivido nessa escola como Jó. E talvez você pergunte por quê? Além do texto lido, clamo a ti e não me respondes. A vida de Jó exemplifica o quanto ele buscou a Deus. Você conhece a história? Ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde, e ele começou a questionar, buscar um sentido, um significado para tudo que estava ocorrendo na sua vida. A Bíblia nos diz que ele fez 16 perguntas a Deus, apresentou 34 queixas diante do Senhor, e Deus só respondeu a ele através do silêncio. Olha aqui o sentido paradoxal: Deus respondeu sim, no entanto respondeu através do silêncio. E Deus, quando Ele permite-se dar uma satisfação a Jó, são com 70 perguntas, respondendo a Jó através de perguntas, revelando a Jó a sua soberania. A grande verdade é que Jó viveu toda a sua história sem ao menos ter uma resposta. No entanto, ele passou por esse aprendizado, ele foi aprovado e foi promovido. Deus abençoou com tudo que ele perdeu em dobro, mas Deus tem para dar do que o diabo para roubar. Tudo em dobro. Ele foi abençoado com a longevidade, e ele conseguiu ver os seus filhos até a 4ª geração. Louvado seja Deus por isso. Mas diante dessa temática, o silêncio de Deus, o que é que nós podemos aprender baseado na vida de Jó? Primeira grande lição, meus irmãos, que você conhece bem a história de Jó, é: não perca a sua integridade diante do silêncio de Deus. Não perca. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga isso a ela: não perca a sua integridade. Não perca a sua integridade. Deus está em silêncio, mas não significa que Ele está apático. Não significa que Ele está sendo indiferente. Não significa que Ele está preso em uma inércia letárgica, que nada pode fazer. Se engana quem assim pensa. Como já dizia Cassiane, quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E se você pensa que Ele está demorando, você está enganado. Ele está apenas caprichando, porque o meu Deus não tarda nem falha. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas.
E tenha certeza que no fim vai dar tudo certo. Se ainda não deu tudo certo, é porque não é chegado o fim. Não é chegado o fim. Porque aquele que começa a boa obra entre nós é fiel para completá-la. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Aquele que te chama é aquele que te capacita. Aquele que te capacita é aquele que se responsabiliza por toda boa obra. Louvado seja Deus. Não perca sua integridade. Deus está em silêncio, mas não queira fazer igual Arão e os hebreus. Moisés no monte 40 dias, não dá notícia, não há informação alguma. Vamos fazer um bezerro de ouro. Ah, rapaz, tem muita gente fazendo isso. Deus, me dá um varão, me dá um varão, me dá um varão. Deus em silêncio. Aí não sabe esperar o tempo de Deus. Aí acaba fazendo um bezerro de ouro. Irmão, vamos esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é melhor. E vamos aprender a conviver com o silêncio de Deus. Quando eu digo não perca a sua integridade, preste atenção comigo. Jó perdeu sua família. Eram 10 filhos. E a Bíblia diz que era uma família bem sucedida. 7 homens, 3 mulheres. Não é fácil. Perdeu seus bens patrimoniais. Perdeu todo o seu patrimônio. E a Bíblia diz que o patrimônio de Jó era 7.000 ovelhas, 7.000 camelos, 500 jumentos e 500 juntas de boi. Junta é a dupla, né? Então ele perdeu 1.000 gados e muitos servos e servas. Ou seja, um prejuízo familiar, um prejuízo financeiro. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, mas ele não perdeu a sua integridade. Diante de todo o sofrimento, ele ainda teve que lidar com a falta de compreensão da sua esposa e as acusações e calúnias daqueles que diziam que eram seus amigos. Mas mesmo assim, ele não perdeu a sua integridade. Quando a sua mulher, em um momento de lapso, de surto, neurótico, ela diz bem assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele diz: fala como uma louca. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. Deus me deu, Deus tomou. Bendito sempre seja o nome do Senhor. Aplauda Ele. Aleluia. Não perca a sua integridade, meu irmão. Há uma grande tendência diante das perdas nos perdermos também. As pessoas perdem um trabalho, aí se perdem. De repente perde algo importante em sua vida, aí se perde, se entrega ao desespero. Jó manteve a sua integridade. Ele perdeu até a sua saúde. A Bíblia diz que o odor dele atingia 30 metros, ao ponto que ninguém conseguia se aproximar. E as feridas eram tão grandes que ele se coçava com um cacozinho de pedra. Perdeu a força, perdeu o vigor, perdeu a saúde, mas não perdeu a sua integridade. Diante do silêncio de Deus, não perca, em nome de Jesus, a sua integridade. E eu gostaria de abrir aspas aqui, porque eu acho justo isso. E eu não posso conviver com a injustiça. Olha só, irmãos, presta bem atenção. A mulher de Jó, ela tem sido muito criticada. E eu não vou ser advogado dela aqui não, tá? Eu não quero absorvê-la, não. Ela realmente errou. Mas olha bem para mim. E você no lugar dela? Será que não faria o mesmo? Olha bem para mim. É fácil ver um terremoto, um redemoinho levar todos os seus bens? Olha bem para mim, é fácil você carregar a alça do caixão 10 vezes, levando o seu filho? 10 vezes, levando 10 filhos. Eu pergunto a você, é fácil? Evidentemente que não, ela sofreu. Agora houve um momento de lapso, de desvaneio, que a gente não pode julgar a vida toda dessa mulher por causa disso, mas a verdade é
que apesar de tudo eu consigo ainda admirar essa mulher. Como assim, pastor? Eu admiro essa mulher. Por quê? Porque o cabra perdeu os bens, o cabra perdeu a família, o cabra perdeu a saúde, e ela estava com cabra, até mesmo para injuriar o cabra, até mesmo para perturbar, mas ela estava lá. Hoje em dia a gente sabe que não precisa nem perder a família nem a saúde, basta ter uma redução do salário, basta ser demitido da empresa. Muitas mulheres já estão dando, olha, bye bye, tchau tchau, mas a mulher de Jó está lá, ela está acompanhando a vida do seu marido, e quando Deus restitui, Ele não deixa ela não, viu? Ele não vai trocar ela por nenhuma de 20 não, né? Ele fica com ela, Ele abraça ela e vive o melhor de Deus com ela. Ela errou, mas não vamos aqui estigmatizá-la na história como se fosse a perversa. Talvez você no lugar dela faria o mesmo, faria até pior. O sofrimento foi grande demais, a aflição foi terrível, e o pior de tudo, sem respostas, a não ser o silêncio de Deus. Segunda lição sobre o silêncio de Deus: não perca, meu irmão, a confiança. Não perca a confiança. Em quem você confia? Essa é a grande questão. Será que você confia no mercado financeiro, então? Não é só o Brasil que está em crise, não. Você também está rangendo os dentes dia e de noite, acompanhando todas as estatísticas do nosso país. Em quem você confia? No extrato bancário? Na poupança? No salário que cai todo dia, todo mês na sua conta? Em quem você confia? Ele praticamente perde tudo, mas você vai ver que o coração de Jó não está nas coisas que possui. As coisas que ele possui, em momento algum, o possuíram. Porque o problema não é possuir as coisas, mas ser possuída por elas. Um dos maiores motivos da depressão é justamente essa questão dos danos financeiros. É justamente das perdas patrimoniais. E aí a gente entra num desespero total. É uma das maiores causas para a depressão. Mas você vai perceber que Jó, ele perde muito, mas ele não perde a sua confiança. Porque há uma hora que ele repreende os seus amigos que estão caluniando. E a calúnia dos seus amigos é o que você fez. Porque isso está acontecendo. Olha, reveja seu ato, reveja sua vida. Procure relembrar de algo que você cometeu. E a Bíblia diz que Jó era reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Há quem diga que Jó tinha pecado. Eu ouvi até dizer que houve um pregador muito conhecido, inclusive deputado, que veio aqui em Paulo Afonso e disse que Jó tinha pecado. Eu tenho até vergonha de dizer o pecado que ele disse que Jó tinha. Mas a Bíblia diz que Deus no céu se alegra tanto com o testemunho de Jó, que olha para Satanás e diz: viste meu servo Jó, entre toda a humanidade, entre todo o globo terrestre, ele anda na minha presença, fazendo a minha vontade. Ao ponto que o diabo teve inveja de Jó e disse: ele faz a tua vontade porque ele tem tudo. Deixa eu tocar no que ele tem. Deus disse: toque em tudo, menos na sua alma, porque a sua alma, ela me pertence. A sua alma me pertence. O diabo pode fazer muitas coisas, mas todas elas autorizadas e permitidas por Deus. Ele não pode ir além do limite de Deus. Ele não pode ir além da ordem de Deus. Portanto, não tema, meu irmão. Não tema, porque Deus está no controle de tudo. Ele pode estar tirando muitas coisas da sua vida, mas muito mais tem Deus para restituir e reconstruir. Amém? Jó demonstrava confiança em Deus. Ele não perdeu a sua confiança. Permita-me dizer, para não deixar a incógnita no ar, né? O pregador que veio para aqui disse: o pecado de Jó é que Jó não era dizimista.
Ai, Jesus, ainda bem que eu não vou para esses lugares, sabe? Eu não sei se eu teria paciência para ouvir um negócio desse. Entendeu? Se o próprio Deus disse: viste o meu servo Jó. Imagina comigo, na presença dos anjos, dos querubins, dos serafins, Deus poderia dizer: está vendo Gabriel aqui? Miguel? Está vendo os serafins, querubins? Deus olha para Satanás e pergunta: de onde vem? De arrodear a terra. Viste o meu servo Jó? É como se Deus estivesse dizendo: ainda há homens tementes, ainda há homens fiéis, ainda há homens em que eu possa confiar. E Jó não perdeu a sua confiança, porque em dado momento, diante das calúnias e diante das ameaças, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Ainda que minha carne seja consumida, nos meus ossos eu verei ao meu Deus. Erga suas mãos e aplauda novamente ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não sabemos ao exato quanto tempo durou o silêncio de Deus no sofrimento de Jó. Não sabemos se foi 1 ano, se foi 2 anos, 3 anos, 1 década, nós não sabemos. Mas o que nós bem sabemos é que ele ainda era tomado de uma confiança inabalável diante da dor, diante do sofrimento, diante das lágrimas. Ele pensa consigo mesmo: eu posso não ver mais os meus bens, eu posso não ver mais a minha família, eu posso não ver mais a minha saúde, mas de uma coisa eu tenho certeza: o meu Redentor vive, o meu Redentor se levantará e eu verei a sua glória. Aleluia, aleluia. Sabe de uma coisa, querido? Qual é o teu objetivo principal como cristão? Qual é o teu objetivo principal como cristão? Qual é a tua motivação como cristão? Sabe qual é o ápice dessa grande montanha que nós estamos escalando? É contemplar o nosso Redentor face a face, olharmos nos seus olhos. Esse é o nosso maior propósito. É conforme diz as Escrituras: assim como Ele é, nós o veremos. Essa é a maior recompensa, é ver o Senhor. É como disse Moisés: Senhor, mostra-me a tua face, eu quero ver a tua face. Que nível de intimidade, né? Tão profunda. Há um momento que a gente, permita-me usar essa expressão, evolui tanto, amadurece tanto, que nada mais importa a não ser a face de Deus. Tudo se torna tão insignificante, supérfluo, trivial, efêmero, transitório. Moisés não pede por fama, não pede por riquezas, não pede por sucesso. Ele só pede: quero ver tua face, quero te ver, Senhor, quero te ver. E essa é a certeza que Jó tinha, e essa é a certeza que nós devemos ter, sobretudo viver e sermos movidos por ela. Eu sei que meu Redentor vive. Não importa o que esteja acontecendo, circunstâncias dizem impossíveis, amigos dizem que você falhou, mas Ele está dizendo: eu posso tudo, 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 basta tão somente crer que eu sou. E eu sei que o meu Redentor vive. Quantos creem que seu Redentor vive? Quantos creem que o seu Redentor está vivo? Aleluia! Então, se você crê que seu Redentor vive, meu irmão, saiba que você pode perder tudo. Seu corpo pode desfalecer, sua matéria pode entrar em processo de decomposição e putrefação, mas você verá a glória do Senhor. Você verá a glória do Senhor.
Até meus ossos, com os meus ossos, ele diz: eu verei a glória de meu Deus. Oh, que coisa tremenda. Não perca a confiança. Terceiro lugar, vamos lá recapitulando. Ele não perdeu a integridade, não perdeu a confiança. E em terceiro lugar, o que é que ele não perde? Ele não perde a esperança. E o que é esperança? É a junção de dois vocábulos essa expressão. A semântica da palavra, a raiz etimológica, nos diz que esperança vem de esperar, mais confiança. Então, quando eu espero com confiança, eu tenho esperança. Dizem que esperança é a última que morre, mas a nossa esperança não morre, porque ela já morreu e ressurgiu ao terceiro dia. Venceu a morte, viva estar para todo sempre. Então não há motivo para não ter esperança. Cristo é a nossa esperança viva, a nossa esperança real, a nossa esperança poderosa. Portanto, não perca a esperança. E sabe o que é que ele diz em Jó 14:7? Ele diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Ainda há esperança, ainda há esperança, ainda há esperança. Chacoalhe o irmão que está ao seu lado e diga: há esperança, meu irmão, há esperança. Jesus é tua esperança, Jesus é a nossa esperança. Portanto, não desespere, porque é esperança. Uma das coisas mais lindas que eu vejo na vida é quando eu vejo uma árvore cortada, o toco completamente cortado, sabe? Amputado. Aí você vê do nada, ao cheiro das águas, sabe? Uma plantinha ali desbrochando, nascendo. Aí eu lembro desse versículo: há esperança. Há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó, ele não perdeu a sua esperança. E quantas pessoas hoje perdem a esperança por coisas tão pequenas em relação a tudo que ele viveu, não é verdade? Né? Perde a esperança porque o time perdeu o campeonato, não é? Fica desesperado. Um dia vai ganhar, irmãos. Eu disse a vocês, quinta-feira eu disse isso, que eu acordei foi na quinta de manhã, com a sensação de ter voltado no tempo à década de 90. Porque eu fui ligar o noticiário, estava lá, impeachment do presidente. Liguei, as eleições de 2016 serão por escrito, bilhetinho. Isso era a década de 90. E o mais absurdo de tudo, que até hoje eu estou conseguindo acreditar. Desculpa aí, viu, Duda? Palmeiras campeão. Meu Deus do céu. Eu estou na década de 90. Júnior também é palmeirense, hein? Meus cumprimentos. Meu Deus do céu. Olha, tá vendo? Há esperança para eles. Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo ainda há esperança. Há esperança, meu irmão. Jesus disse: aquele que permanecer em mim produzirá muitos frutos. Quantos querem produzir muitos frutos? Que bom. Mas para produzir muitos frutos é necessário o quê? Permanecer. 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 E quando você decide permanecer, você vai perceber que as coisas vão ocorrer naturalmente. E as promessas de Deus se cumprirão, e todas as bênçãos do Senhor te alcançarão. Ele não perdeu a esperança. E por causa da esperança, sabe o que foi que ele fez? Antes de ter tudo reconstituído,
Sabe o que foi que ele fez? Ele orou pelos seus amigos. Se você tem esperança que Deus pode mudar a tua história, escuta só, abre o teu coração e libera o perdão. O sentimento de vingança é um veneno que você toma pensando que está fazendo mal ao outro. Quer ser feliz por um momento? Se vingue, vá lá e pague na mesma moeda. Mas se você quer ser feliz a vida toda, perdoe. Quer saber de uma verdade? Somente quando você perdoa, você decide ser livre. Quando você não perdoa, você é escravo. A mágoa te persegue, o ressentimento te acompanha em todo que é lugar. Você tenta dormir, mas você não consegue, porque a insônia vem, trazendo à memória a vida daquele que você tanto odia. Você senta numa mesa para fazer uma refeição, cadê o apetite? Porque você está lá pensando nas palavras, no gesto, na atitude do que a pessoa disse, do que a pessoa fez. Jó também sofreu, meu irmão, pelos seus próprios amigos, de quem ele poderia esperar mais apoio, mais alento, mais incentivo. Mas seus amigos procuravam averiguar a vida de Jó, investigar para ver se havia algum erro, e começaram a criar história, inventar situações. Mas Jó foi capaz de orar por eles, liberar o perdão, e ele fez isso por causa da esperança que nele havia. E por causa dessa mesma esperança, ele não desfaleceu, ele não esmoreceu. Ele chega a dizer em Jó 42, verso 2, último capítulo: bem sei que tudo pode, Senhor. Eu tenho a esperança que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, desígnios e propósitos serão frustrados. Se a minha vida faz parte dos teus planos, propósito, desígnio, não será frustrada. Não será frustrada. Não será frustrado. Sua vida faz parte dos planos de Deus. Sua vida faz parte dos propósitos de Deus. Sua vida faz parte dos desígnios de Deus. Levante suas mãos e receba. Não serão frustrados. Não serão frustrados se você vive os sonhos de Deus. Não serão frustrados se você vive as promessas de Deus. Não serão frustrados. Sabe por quê? Porque Ele tudo pode. Tudo pode. Antes que houvesse sol, disse o Senhor, eu sou. E agindo eu, quem impedirá? Erga suas mãos e aplauda ao Senhor. Glória a Deus. O silêncio de Deus é didático. O silêncio de Deus é terapêutico. Deus fala através do silêncio. Todos os servos de Deus tiveram que aprender a conviver com esse silêncio. Eu me recordo quando eu entrei no seminário, no ano de 2002. Eu orei ao Senhor: Deus, me revela, me fala. Isso foi muito conflitante para mim, irmãos, porque eu entrei no seminário com 1 ano e 2 meses, muito novo, neófito. 1 ano e 2 meses, a exigência era que tivesse mais de 1 ano de batizado. Eu tinha alguns meses só. E entrei lá por uma firme convicção do que Deus queria. Mas o meu primeiro ano era: Deus, revela. Entrei com 20 anos. Revela. Para que eu fui chamado? E aí eu conheci um jovem, Tiago Arruda, a Vanessa lembra dele. Ele sabia que Deus chamou ele para teólogo. Ele começou a estudar teologia. E hoje ele é reitor do seminário de Caruaru. Se preparou os 4 anos para isso. Eu disse: Deus, me revela. Teve um outro jovem que esteve conosco no seminário internato, que ele sabia que era missões. E ele se preparou estudando linguística, estudando missiologia.
E hoje, até a última notícia que eu obtive dele, de Gregório, é que ele estava na Índia. E eu dizia, Deus me revela. Eu vou ser o quê? Eu vou ser teólogo? Eu vou ser missionário? Eu vou ser pastor? Conheci o outro que era Haroldo Júnior, né, Vanessa? Que está em Aracaju. Que estudou a vida toda teologia pastoral. Ele sabia que era pastor. E eu nada. A única coisa que eu queria era pregar. A única coisa que eu vivia era pregação dia e noite e dia. Lidiane lembra disso, né, Lidiane? 3 meses de convertido, eu estava pregando o Colégio Carlina todo. Com o apoio dela, ela cantava e eu pregava ali, nos intervalos. O que eu queria era isso. Então fui para o seminário para me aperfeiçoar, ser um obreiro aprovado. Primeiro ano, Deus nada de responder. Segundo ano, Deus nada de responder. Terceiro ano, Deus nada de responder. Como isso é conflitante, vocês não imaginam tanto. Que você chega diante do conteúdo programático, da cadeira curricular, você vai selecionar as matérias que você quer estudar. Aí você, meu Deus, e agora? Quarto ano, nada. Semana da formatura. Meu Deus do céu. Deus fala quando eu já tinha esquecido de perguntar. Eu já nem lembrava mais disso. Aí Deus disse, não perguntas-me para que eu te chamei? Eis que hoje eu te respondo. Eu te chamei para ser o meu servo. E o que importa é que você esteja à disposição do meu serviço. Hoje eu sirvo a Deus como pastor, mas Deus me preparou para servir a Deus como teólogo, se for o caso, como faço nas quartas-feiras, como coordenador de um seminário de teologia. Mas Deus também me capacitou como missionário. O que Deus me ensinou, que mais importante do que o título, do que uma função, do que um cargo, é a disposição para o serviço. No reino de Deus, eu não tenho escolhas. Eu sou a carta coringa, sabe, pai? Que me botar para fazer, eu faço. Só uma coisa vocês sabem que eu não faço. Que Deus me deu o dom do canto. Quando o pessoal canta, Deus diz, fica no canto. E eu não reclamo. Ele sabe o que faz. Mais 4 anos para me dar uma resposta. Para dizer, eu quero você como servo. Eu não conseguia entender se ele me dissesse no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas por não saber o que seria, eu me aprofundei nesse livro de dia e de noite. Noite e dia. Deus tem os seus caminhos. Deus tem os seus meios. Deus tem suas formas. Deus tem o seu tempo. Agora olha para mim, você que vive o silêncio de Deus. Não posso encerrar deixando de falar essa verdade para ti. E a verdade é que se Deus está em silêncio contigo, é porque algo grande Ele está prestes a realizar em tua vida. Quando Deus esteve em silêncio com José durante 13 anos, ele distante da casa dos seus pais pensando que ele já estava morto. Quando Deus esteve em silêncio, ele da casa de Potifar para o presídio, para a carcerária. 13 anos Deus não responde nada a José. Até que um dia José entende que o silêncio de Deus era para usá-lo para salvar uma família. A história de José você bem entende. Quando chega o tempo Kairos de Deus, porque existe 2 tempos, o tempo Cronos, que é esse tempo que nós acompanhamos, de 24 horas, mas tem um tempo Kairos, que é o tempo oportuno. Quando chega o tempo oportuno de Deus,
Meu irmão, a Bíblia nos diz que José acordou escravo, mas foi dormir governador de todo o Egito. Quando chega o tempo de Deus, nada pode impedir o milagre de acontecer na tua vida, na tua história. Basta tão somente o tempo de Deus chegar. Se você está esperando, aguardando o tempo de Deus, saiba, meu irmão, que Ele é poderoso para fazer maravilhas. Ele não precisa de tempo, Ele não precisa consultar secretário, assessor. Ele faz o que quer, conforme bem lhe apraz. José entendeu que o silêncio de Deus para a vida dele era para salvar uma família. Moisés passa 40 anos. 40 anos. Interessante que é uma das nossas alunas, membro da igreja, Lucy Cleide, estava falando esses dias na faculdade, dizendo, é tão interessante que quando Moisés falava, imediatamente Deus respondia. É verdade, mas o detalhe é que antes disso, 40 anos ele na casa do seu sogro Jetro, e Deus não fala nada, absolutamente nada, porque o silêncio de Deus era para moldar, preparar, capacitar Moisés, para que um dia ele pudesse ser usado para salvar uma nação, onde a Bíblia diz que 600 mil homens, sem contar suas mulheres e seus filhos, atravessaram o Mar Vermelho. E outro silêncio de Deus é no Calvário, onde Jesus olha para os céus e diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Deus está em silêncio. Não há resposta alguma de Deus para o sofrimento de Jesus, mas há um propósito, e o propósito é, através do silêncio de Deus, na vida de Jesus, salvar a humanidade. Se com José foi a família, se com Moisés foi a nação, com Jesus é a humanidade. Isso é, todos aqueles que creem e confessam Jesus como Senhor e salvação e Salvador de suas vidas. O silêncio de Deus significa que algo grandioso, poderoso está prestes para acontecer, meu irmão. Fui informado ao pesquisar que alguns fenômenos naturais, eles são precedidos através de silêncio. Quando há um silêncio, significa que algo grandioso está para acontecer. Os tsunamis, os terremotos, os tornados, todos eles são precedidos por um longo tempo de silêncio. A onda do mar, ela recua silenciosamente, imperceptivelmente, para que depois venha o tão grande tsunami. Deus está em silêncio? Prepara, porque vem terremoto, tsunami e tempestade de bênção sobre a tua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Se Deus está em silêncio, saiba que algo grandioso, poderoso, maravilhoso, Ele está prestes a realizar em você e através de você. Algo tão grande que vai alcançar aqueles que estão ao teu redor. Portanto, se Deus está em silêncio, não perca a sua integridade, não perca a sua confiança, não perca a sua esperança, porque Deus age no meio do silêncio, Deus trabalha no meio do silêncio, Deus opera no meio do silêncio. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Erga suas mãos aos céus nessa hora, querido, e faça igual a Jó. No momento em que entendeu que o silêncio de Deus é didático, que o silêncio de Deus é terapêutico, ele encerra a sua história dizendo: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos contemplam a tua face,
Os meus olhos contemplam a tua majestade, a tua formosura, a tua glória. Sabe o que significa isso, meu irmão? É que antes desse silêncio de Deus, você sempre falava do testemunho dos outros. O que Deus fez na vida de fulano, o que Deus fez na vida de cicrano, o que Deus fez na vida de Beltrano. Mas depois desse tempo de silêncio, você não vai falar mais do que Deus fez na vida dos outros. Você vai falar do que Deus está fazendo na sua vida. E você não vai conhecê-lo somente de histórias e histórias e histórias. Você vai conhecê-lo através de suas próprias experiências. Aleluia. Acredite nisso. Receba da parte de Deus nessa hora. Receba da parte de Deus nessa hora. E não importa o quanto difícil esteja esse momento de silêncio, adore-o, adore-o, adore-o. Faça como Abacuque. Abacuque, no capítulo 1 do seu livro, ele diz: me colocarei diante do Senhor como torre de vigia. Buscarei a meu Deus até que Ele fale. Sabe o que acontece? Deus não fala, porque Deus não precisa dar satisfação do que Ele é, nem muito menos do que Ele faz. Mas Abacuque entende os desígnios, a soberania de Deus. E ele conclui o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que os frutos da oliveira minta e os campos não produzam mais mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei e exaltarei ao Deus da minha salvação. Haja o que houver, passe o que passar, custe o que custar, aconteça o que acontecer, eu sou dele, eu sou dele. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, eu não estou aqui para prometer que Deus vai te responder a algo, mas eu venho aqui mediante a autoridade da palavra para te dizer que Ele vai fazer algo tremendo. Haverá um grande reboliço do Jeová na tua vida, um grande mistério do Senhor na tua história. Oh, aleluia, louvemos ao Senhor, adoremos ao seu santo nome. Mas ainda que
creio que Deus tem algo grande a fazer aqui. Eu creio que Deus já começou a fazer. Abra sua alma diante do Senhor, derrame a sua vida, sem formalidades, sem receios, sem hesitações. Clame ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor. Nós temos essa necessidade de externizar aquilo que nos oprime, aquilo que nos aprisiona. Nós temos essa necessidade de expor e declarar: Deus, 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 lembra-te de mim, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não se esquece, mas as lutas são tão grandes que às vezes essa sensação domina o nosso coração. Mas, Senhor, renova-nos agora, nessa hora, para que venhamos sair muito mais fortalecidos do que já fomos, para que venhamos sair renovados e restaurados, cheio do Teu poder, cheio da Tua glória. Se alguém que pensava em desistir se encontrava exaurido, desfalecido, esmorecido, receba o renovo dos céus nessa hora. Receba o renovo que vem do trono de Deus. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus não se cansa, nem se fatiga? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Receba agora da parte de Deus o renovo sobre a tua vida. Seja renovado em nome de Jesus. Saiba que Deus tem algo grande contigo. Saiba que Deus tem algo maravilhoso em tua vida. Portanto, não se entregue. Aconteça o que acontecer, declare: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele vive e se levantará ao meu favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve ao Senhor com toda a liberdade que você tem, com toda a liberdade que foi conquistada no Calvário. Oh, aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.